reparou que o açúcar da sua casa geralmente ele não estraga? Not really. Vamos fazer um experimento mental agora. Olha, quero que você imagine comigo. Pega um tomate, tá? E um potinho de açúcar fechado. Você vai deixar em cima da mesa da sua casa, tá? Deixa por 2 semanas. O que vai acontecer com o tomate depois dessas 2 semanas? O que vai acontecer com o açúcar? Provavelmente depois dessas 2 semanas o tomate ele vai estar com aspecto diferente, vai estar fedendo, vai estar bolorado, vai estar totalmente em decomposição. E o açúcar, se ele estiver fechadinho, o que acontece com ele? Você vai ver que ele vai estar provavelmente como se nada tivesse acontecido. Será que existem alguns alimentos que eles são imunes à ação do tempo? Ou seja, eles estragam com bem menos facilidade que outros alimentos? Fala galera, bem-vindos a mais um Detona Química. Eu sou a Paula Schimmelfeng e o tema de hoje é justamente esse. Será que existem alimentos, que eles são mais assim, digamos, difíceis de estragar do que outros alimentos? Não sei. Qual será o segredo de tudo isso? Para contar o segredo para vocês, é muito importante que vocês sejam inscritos no Detona Química, clicando aqui no inscrever-se, porque como a gente tem conteúdo novo toda semana, se você está inscrito, você não vai perder nenhuma novidade por aqui, fechou? Então vamos lá. O segredo basicamente desses alimentos é uma coisa chamada atividade de água. E o que seria essa atividade de água? Pensa que é o seguinte, nós, seres vivos, precisamos de água para a gente sobreviver. E, obviamente, isso não seria diferente com os micro-organismos, Para eles se reproduzirem, para eles sobreviverem, eles precisam de um determinado nível de água disponível para que eles sobrevivam. E esse nível de água disponível é o que a gente chama de atividade de água, tá? O que é importante é o seguinte, você não confundir teor de umidade com atividade de água. Eu já vou explicar para você a diferença disso. Atividade de água, gente, na verdade, você pode ir numa tabela e considerar esses valores. E ela é muito relativa à questão de termodinâmica da molécula. Os números de atividade de água, eles vão de 0 até 1. Como foi que disse? Por exemplo, um alimento que tem de 0 até 0,2 de atividade de água, significa que ele tem pouca água em atividade, ou seja, a água disponível naquele alimento está tão ligada uma à outra, tão fortemente ligada, que temos pouca água disponível para os micro-organismos se desenvolverem, se reproduzirem e tal. Então esse alimento ele tende a estragar com menos facilidade. Você acertou na mosca. Acima de 0,7, você vai ver que ele tem uma maior quantidade de água disponível para esses micro-organismos, então eles tendem a estragar com maior facilidade. Gente, eu tô chocada. Um exemplo para vocês verem como o teor de umidade é bem diferente de atividade de água. O leite desnatado, ele tem um teor de umidade, por exemplo, de 3,5% e a atividade de água dele é de 0,11%. Já um biscoito tem um teor de umidade de 5% e a atividade de água dele é de 0,3%. Ou seja, se você for fazer a análise entre esses dois produtos, você vai ver que o biscoito ele tem uma... Então, se você for fazer uma análise entre esses dois produtos, você vai perceber que o biscoito ele tem uma tendência muito maior, uma probabilidade muito mais alta de estragar do que o leite nas mesmas condições. Agora, uma coisa que você com certeza deve estar se perguntando. Paula, será que existem outros alimentos também que têm uma atividade de água bem baixa e eles têm pouca tendência a estragar? Menina, tava me perguntando a mesma coisa. Sim, vou te dar alguns exemplos. Mel, grão de arroz, o grão de feijão cru. É importante que ele seja cru porque tenho certeza que alguma vez na sua vida você fez lá o feijão na sua casa, deixou ele pra fora, ficou muitas horas e depois ele estava estragado. Quem foi a marsupial que contou pra ela? Quando um feijão ele está cozido, você mudou a estrutura molecular, você mudou um tanto de coisa. Então ele não entra nessa brincadeira de atividade de água. Mas ele cru lá dentro do pacote, você vai ver que não vai ter problema nenhum, se não entrar outras coisas no pacote, tá, gente? Então o que a gente está discutindo aqui, na verdade, é a questão do feijão cru, beleza?
E também nós temos o amido de milho, que é outro exemplo. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, porque é bem importante pra gente, e de compartilhar esse vídeo para mais pessoas saberem dessa informação tão legal. Manda para aquele seu amigo que eu tenho certeza que ele vai gostar, beleza? Beleza! Bom, vou deixar uma sugestão de vídeo aqui do meu lado. Muito obrigada por assistir a mais um vídeo do Detona Química. Super beijo e nos vemos no próximo vídeo.